Prezados colegas de reputação ilibada e notório saber jurídico. Hoje nós vamos falar sobre ele, que é o suprassumo do direito penal, o princípio da legalidade. No vídeo sobre a história do direito penal, eu falei para vocês que Beccaria é o pai do direito penal moderno e o patrono do princípio da legalidade, né? O Beccaria queria, além de outras coisas, que a lei fosse aplicada tanto para as pessoas mais ricas quanto para as pessoas mais pobres. Portanto, o princípio da legalidade seria essencial para qualquer sistema penal que pretendesse ser justo e racional. Historicamente, o princípio teria surgido como resposta aos excessos do absolutismo, firmando uma nova ordem que protegeria o indivíduo contra o poder estatal, mas demarcando o Estado como o único responsável pelo uso da violência. Então, o princípio da legalidade inicialmente garante que as pessoas não sofrerão penas além daquelas estabelecidas em lei e que todos terão condições de antever, de antecipar quais são as condutas consideradas criminosas. Atualmente, esse princípio consta expressamente em um artigo da nossa Constituição, mais especificamente o artigo 5º, inciso 39, o qual diz que não há crime sem lei que previamente defina, não há pena sem prévia cominação legal. Até aqui alguma dúvida? Espero que não, porque a aula é assíncrona. Brandão diz que o princípio da legalidade define limites entre o poder do Estado e os direitos individuais, afastando a arbitrariedade da aplicação da lei e cerceando a atuação estatal de infringir pena. Isso se dá conforme os seguintes passos, e agora a gente vai começar a falar latim, galera. Hablas? Primeiro caso, toda imposição de pena pressupõe uma lei penal. Nulla pena sine lege. Segundo, a imposição de pena é condicionada à existência de uma ação incriminada. Nulla pena sine crime. Terceiro, o mal da pena como consequência necessária será vinculado à existência de uma lesão jurídica determinada. Nullum crimen sine pena legale. Em continuação, o Nilo Batista fala que o princípio da legalidade tem 4 funções, sendo elas: proibir a retroatividade da lei mais grave. Lembrando, gente, que a retroatividade não é nada mais do que o fenômeno da lei ser aplicada sobre fatos que aconteceram antes da sua vigência. Se ficou dúvida sobre a retroatividade, vamos revisar Introdução ao Estudo de Direito. No caso do nosso princípio, ou tudo que guarde relação a crime, a lei não pode retroagir para piorar a situação do réu, apenas para beneficiá-lo. Por exemplo, pasmem, o adultério era crime no Brasil até 2005. Posteriormente, o artigo 240 do nosso Código Penal foi revogado. Assim sendo, tudo que aconteceu para beneficiar o réu vai retroagir. Todas as condenações, registros de antecedentes criminais, procedimentos investigatórios vão cessar, vão deixar de existir, porque aquele crime foi extinto. Aquela conduta já não é mais considerada como merecedora de tutela penal pela sociedade. E se a gente extinguiu a existência de um crime, seria altamente contraditório que a gente continuasse processando alguém, condenando alguém, por causa de uma coisa que perdeu o sentido dentro do nosso ordenamento jurídico. A segunda função é proibir crimes criados pelo costume, ou seja, só a lei escrita, promulgada na forma prevista na nossa Constituição, pode criar crimes e estabelecer as penas respectivas. Mas isso não significa que o costume está banido do direito penal, pois ele pode elucidar tipos e justificar determinadas condutas. É nesse ponto que a gente lembra do princípio da adequação social, que é inseparável da análise dos costumes. Vamos ter um vídeo só para esse princípio, mesmo assim eu reforço: apenas as leis podem criar crimes e cominar penas. A terceira função é proibir a analogia. Mas peraí, você sabe o que é analogia ou você só tá repetindo esse termo aí pra lá e pra cá? A analogia não passa de uma relação de semelhança entre coisas distintas. Juridicamente falando, a analogia é quando a gente pega uma lei e aplica ela a um caso semelhante. A gente pega a norma e aplica ela numa situação que não é idêntica à previsão legal. A analogia também pode ser definida como um processo lógico
de inferência por semelhança. Sendo assim, o princípio da legalidade não permite o uso da analogia para criar crimes, fundamentar penas ou agravá-las. Se uma conduta ou circunstância não está prevista na lei, não se pode alegar uma similitude de situação para piorar a situação do réu. Exemplo: se a lei proíbe o uso de uma blusa vermelha e eu tô com uma blusa rosa, eu não posso ser penalizada, porque a minha blusa é rosa, a minha blusa não é vermelha. São blusas, ambas são blusas, mas a minha blusa é rosa, a minha blusa não é vermelha e não podemos usar analogia para me penalizar nesse caso. Alguns juristas usam a metáfora da mão e da luva para explicar a necessidade de adequação absoluta da lei e o fato. A teoria diz o seguinte: a descrição abstrata da conduta na lei, que é a luva, deve se adequar perfeitamente ao fato, que é a mão. Agora, se sobrar ou faltar um dedo que seja, um detalhe que seja, não há que se falar em adequação. Mas é verdade que a analogia em benefício do réu pode ser usada. Pode não, deve ser usada. Exemplo: o aborto com consentimento da gestante não será penalizado se ele for praticado por médico, num caso em que a gravidez advier de um estupro. Se uma pessoa que não tem acesso ao Sistema Único de Saúde de forma muito fácil engravida por causa de um estupro e uma parteira realiza o aborto, a gente terá a aplicação da analogia para beneficiar a parteira. O tipo penal, ele é específico em dizer que o médico não será penalizado. Mas nesse caso nós não temos um médico, nós temos uma parteira. A situação é muito similar. Então vai se aplicar, por causa da analogia in bonum partem, a não penalização do aborto, conforme o artigo 128 do Código Penal. A partir disso, a gente entende que a analogia precisa ser verificada no caso a caso. Por último, mas não menos importante, nós temos a função que o princípio da legalidade tem de proibir normas penais indeterminadas ou vagas. As normas penais têm que ser muito claras, permitindo que cada cidadão compreenda objetivamente o que elas estão proibindo. Não pode ficar um fiapinho de dúvida sobre a conduta que está sendo proibida. Por isso, o legislador não pode usar conceitos vazios, genéricos, indeterminados ou vagos na hora de construir leis penais, na hora de tipificar condutas. Um exemplo de conceito vago eu encontro muito facilmente na Lei de Contravenções Penais, no artigo 19. Vamos ver a redação dele? Trazer consigo arma fora de casa ou de dependência desta sem licença da autoridade. Qual que é o conceito de arma? Eu já vi algumas condenações no Juizado Especial Criminal no qual a pessoa estava carregando uma faca de cozinha. E os marmiteiros de plantão que me respondam: vocês carregam garfo e faca? Pois é, seus criminosos! Então, o conceito de arma ele é muito vago, indeterminado, e a lei deveria ter se atentado a isso, ou sequer tipificado essa conduta. Tudo é uma arma se você souber usar. Bom, gente, em suma, o princípio da legalidade é isso, e eu acho que deu para entender o quanto ele é importante para o nosso ordenamento. Se tiver ficado alguma dúvida, não deixem de comentar aqui nos comentários. Comentar nos comentários. Bom, não deixem de comentar aqui embaixo. Um beijo, um queijo e bons estudos.